Olá, meu nome é Leonor e eu faço parte do grupo dos Admiráveis. Eu nomeei a Sónia Cavalete, que é uma das profissionais de saúde que teve a ajudar todos, e também eu escolhi ela porque também é divertida e eu gosto muito dela. Olá, bem-vindos a mais um episódio dos Admiráveis. Hoje temos a Sónia Cavalete, nomeada pela Leonor. Primeiro, obrigada por aceitares o nosso convite. Obrigada. E parabéns, porque és admirável. Foste nomeada pela Leonor, mencionando o facto de seres uma profissional de saúde. E assim, antes de começarmos, queria agradecer em nome dos Admiráveis a todos os profissionais de saúde pelo importante e maravilhoso trabalho prestado à população portuguesa. É sempre um trabalho importante, mas ainda mais importante é nesta pandemia. Portanto, obrigada. Um obrigada agora particular para ti. A Leonor já te conhece e partilhou connosco algumas características tuas, mas para que te conheçam melhor, para quem nos ouve, queres apresentar melhor e queres dizer quem é a Sónia Cavalete? Essa pergunta é difícil de responder. Acho que ainda estamos todos a conhecer-nos um bocadinho e cada vez vou conhecer um bocadinho. Sou Sónia Cavalete, sou nascida nas Caldas da Rainha, tenho 31 anos, sou anestesiologista e trabalho no Porto e vivo no Porto desde 2014. Foi uma mudança que te marcou, essa mudança de cidade? Sim, inicialmente foi um bocadinho uma aventura. Em 2014 fui fazer o ano comum com as minhas colegas e fomos em grupo. E depois, quando soube que queria ser anestesista, então aí tornou-se uma mudança mais real. E por lá fiquei e tenho estado contente. Gosto de lá viver, gosto de trabalhar e as pessoas são simpáticas. Porquê é que escolheste a tua profissão? Desde que me lembro, tirando um desenho que tenho quando era miúda, queria ser pintora. Depois disso, desde que me lembro, sempre quis ser médica. Acho que também um bocadinho pela influência da minha mãe, que é enfermeira. Estive sempre muito ligada aos cuidados de saúde e sempre tive este gosto e sempre quis ser médica, desde que me lembro. Portanto, foi lutar a partir daí para esse objetivo e depois, entrando na Faculdade de Medicina, tendo que escolher uma especialidade. Isso já foi uma escolha mais tardia, só no 6º ano é que eu passei pela anestesia e percebi que era a área que eu queria. Claro, depois teve que ser o processo de seleção e ver se a nota dava ou não. E depois deu e não me arrependo. É a especialidade que eu mais gosto. Então, para ser médica e especialista é necessário muito trabalho, vontade, dedicação. Queres partilhar connosco quais foram as melhores alegrias, as maiores alegrias e as maiores dificuldades que tiveste nesse teu percurso de estudo? É mais fácil começar pelas partes negativas, porque são os desafios que são ultrapassados. E agora, olhando para trás, a parte boa, sendo especialista, claro que vou ter sempre trabalho, mas já é um sabor diferente. Pronto. Já é um sabor de dever cumprido. Mas não é são muitos anos, não é? São 6 anos de faculdade, mais um ano comum, no meu caso mais 5 anos de especialidade, a especialidade dependendo da especialidade 4 a 6 anos e depois alguma parte da vida não profissional que tem que ficar muitas vezes para trás. Acho que por aí é a maior dificuldade, ou por estudar para os exames, ou agora em noites de trabalho, muitas vezes ter festas de família que não pode estar presente. Acho que é por aí, porque depois todos os outros desafios vão sendo ultrapassados. Claro que houve cadeiras na faculdade que foram difíceis, que tive que repetir exames, muitas orais, também um desafio. Mas tudo isso foi contribuindo também para a pessoa que eu sou e para a profissional que eu sou. E depois também realçar algumas experiências boas que tive, nomeadamente a ida de Erasmus, estágios fora, que são sempre oportunidades que também nos enriquecem bastante. Pois. Acho que é isso. Qual é a maior diferença, ou qual foi a maior diferença que tu notaste entre a fase académica e a realidade dos hospitais?
Nós, quando acabamos o curso, apesar dos os 3 últimos anos serem mais clínicos e passarmos muito tempo em hospital, somos muito como acolchoados, não temos muita prática, é difícil irmos conseguindo a fazer prática, também um bocadinho dado ao número elevado de alunos de medicina que tens, não é? Que vais fazer uma história clínica a um doente e entram 7 alunos, não é fácil para tu ganhares prática. E depois de um momento para o outro tens que fazer as coisas e se calhar não tiveste a prática que devias, mas fui sempre bem acompanhada e acho que o ano de transição é um ano muito importante para isso, para também ganhar confiança, porque depois também precisamos ganhar confiança em nós próprios para conseguir fazer as coisas e isso para mim tem sido um processo de constante aprendizagem. Pois, ainda estás Ainda estou a habituar-te. Neste momento de pandemia, como é que foi trabalhar e lidar com tantas incertezas e desconhecimento sobre esta doença? Se calhar essa resposta vai chocar algumas opiniões, porque para mim, apesar da incerteza e do medo e do desconhecido, isso também foi um bocadinho interessante. Porque no fundo nós estivemos a experienciar a história da medicina a desenvolver-se, não é? Uma doença nova, em que as pessoas não sabem, não é? Não é como todas as doenças até aqui, que uma pessoa pode não saber na altura, mas vai buscar aos livros, vai pesquisar os artigos e depois encontra as respostas. Aqui não, a história estava-se a fazer à medida que as coisas vão evoluindo e ainda está. E isso tem um bocadinho de interesse, não é? Mas é sem dúvida difícil, porque não temos as respostas, nem sempre temos as respostas e as respostas estão em constante evolução. É difícil saber exatamente quais são as coisas que vão realmente resultar. E não temos ainda a ciência e a teoria por trás e isso causa-nos muita incerteza. E depois o receio é que os cuidados de saúde fiquem agora novamente entupidos com estes doentes, quando também não podemos deixar os outros doentes para trás. E é essencial o papel das pessoas, todos temos que contribuir. Sentiste o reconhecimento público da comunidade civil? Sim, senti. Ainda ouvi as palmas lá da minha casa. Acho que sentiu-se numa fase mais precoce, mas acho que rapidamente caímos outra vez na velha rotina e no dia-a-dia nem sempre isso se sente por parte das pessoas. Acho que às vezes precisávamos, claro que temos bons e maus profissionais e todos e as pessoas também podem estar algo insatisfeitas, mas no dia-a-dia às vezes falta um bocadinho de reconhecimento pelo nosso trabalho, de todos os profissionais em geral. Há algum episódio que te tenha marcado? Agora na pandemia? Sim. Eu tenho na anestesia tenho algumas histórias, é bom quando chega ao fim, ou na anestesia geral acorda o doente e o doente acorda bem, está bem disposto e correu bem, e depois vou vê-lo no dia a seguir e agradecem porque passaram bem a noite, não tiveram dores, isso é tudo muito importante. Agora na pandemia foi um bocadinho mais difícil, eu estive a ajudar também nos cuidados intensivos, e vimos alguns fins mais trágicos, até algumas pessoas algo novas. Também vimos outras que recuperaram, apesar de não terem uma longa recuperação pela frente. Mas há sempre algumas histórias que nos marcam pela negativa, que não correm tão bem e que nos marcam. Quais é que são as tuas maiores preocupações em relação à pandemia, na tua profissão, se quiseres enumerar? É assim, em relação à pandemia, a minha maior preocupação é que as pessoas não cumpram as medidas que estão instituídas ou que não haja respeito pelo próximo, no fundo, porque ao não cumprir, não só não te estás a proteger a ti, como estás a pôr em risco a pessoa que está próxima de ti, não é? E depois isso tudo tem consequências para a sociedade, porque obviamente aumentam os casos de Covid, há doentes graves, doentes jovens graves, que também me assusta, também já há crianças, e isso também tira recursos do hospital para outras doenças que precisam igualmente ser tratadas e doentes que têm estado a receber o seu tratamento adiado, que se calhar tumores que vão ser detectados mais tarde e que se calhar já podem estar em fases mais avançadas e não podem ser, e isso assusta-me um bocadinho.
e também o receio das pessoas irem ao hospital. Aconteceu muito no início da pandemia, as pessoas só irem mesmo em última instância, estarem muito piores, muito mais difíceis de tratar, porque tinham medo de ir ao hospital. E isso também não é bom, não é? Ter as pessoas terem receio de ir aos cuidados de saúde, porque é para os tratarmos que nós estamos lá, não é? E se as pessoas têm medo de ir ao sítio onde é para serem tratadas, vão ficar em casa e depois pode já não ser tempo para as tratar. Então a Sónia, para além de profissional, também tenho a certeza que também gosta de fazer outras coisas. Agora, saindo assim um bocadinho dessa área, quais é que são os teus maiores interesses ou o que é que tu mais gostas de fazer? Olha, gosto muito de viajar e este ano tinha muitos planos que foram um bocadinho adiados. Gosto muito de ler. Já li mais, porque também uma das coisas por causa do curso e da profissão é não ter tido tempo para ler livros que não os da medicina. Agora estou a ganhar tempo outra vez e a voltar a ganhar gosto pelos livros. Adoro ir ao cinema, ver filmes e agora aproveitar também o tempo livre para voltar a estar com a família. Então, como disseste, agora já tens mais tempo para ler, já tens mais tempos livres. Gostas de algum estilo de livros em particular? Olha, gosto muito de livros de fantasia, que nos tirem um bocadinho da nossa realidade e que nos deixem viajar para um universo completamente alternativo. Nesse aspecto gosto também muito de fantasia histórica, que também pode ir buscar um bocadinho aquelas lendas das mitologias antigas, mitologias gregas, mitologias celtas, vikings, que vão buscar um bocadinho da história, mas que depois têm todo um lado de fantasia e assim transportam-te para essas alturas e para outros países, não é? Porque depois têm outras paisagens. E às vezes é engraçado ver e ir aos sítios que tiveste a ler. Nomeadamente ano passado tive 3 meses na Irlanda e tive a oportunidade de ver um país, não só em livros, mas também agora tem estado muito em muitas séries, algumas paisagens representadas. E deu para ir visitar essas paisagens e quando tu estás nesses sítios também acabas por viver um bocadinho do que leste, não é? Fazes a tua própria fantasia. Exatamente. Então, e pronto, aproveito essa tua conversa para te perguntar em que sítios é que já estiveste e qual foi o melhor ou que tu mais gostaste. Olha, eu gostei muito de estar na Irlanda o ano passado, acho que é um país lindíssimo, tem paisagens espetaculares e as pessoas são um bocadinho os portugueses para aqueles lados, são muito calorosos a recebem-nos muito bem. Também já estive na Inglaterra, tenho lá o meu primo, já estive em França também a viver um ano e 2 meses já. Mas por a 2 trabalhar vezes. ou... Tive um ano em Limoges, de Erasmus, e aí tive a oportunidade de conhecer mais algumas cidades de França que não conhecia, e ir a Paris novamente, ir à Disneyland novamente, já crescida, que é também outra magia. Experiência. E tive o ano passado também 2 meses a estagiar lá em Lyon, também outra cidade que eu não conhecia e muito bonita, e que me deu a oportunidade de ir também ali à zona dos Alpes, na altura do inverno. Depois já mais no final já era mais calor ali, ir à costa de Marselha, Mónaco. No final de Erasmus aproveitei e fui fazer uma viagem com uma amiga minha que fomos à Áustria, fomos à Itália, que também já tinha ido, mas foi bom ir outra vez. Já fui à Tunísia 2 vezes e já fui ao Canadá e aos Estados Unidos, que também o Canadá foi um país que eu adorei e ainda tenho muito para explorar e gostava de poder lá voltar e voltar a explorar mais. Então agora que falaste em Erasmus, queres partilhar um bocadinho como é que foi a tua experiência? Porque é sempre diferente, não é? Ires pelo estudo e ires pela tua escolha, não é? Sim, foi um ano que deu para muito passeio também, deu para conhecer muitas cidades de França. Estive em Bordeaux, estive em Estrasburgo, estive em Montpellier, Paris novamente, e depois no final da viagem que vos falei, assim por outros países, mas durante o ano de facto continuámos a ter aulas e a ter que trabalhar, e eu acho que os estudantes franceses acabam por ter um bocadinho mais de prática do que se calhar os portugueses. Tínhamos aulas teóricas à tarde e depois de manhã íamos para o estágio e éramos considerados como parte integrante dos serviços, só que passamos em menos serviços. E por isso se calhar acabam por conhecer a menos a realidade das especialidades médicas,
mas acabam por fazer parte do serviço e ter que trabalhar mais, tanto que eles eram pagos, não é? Um valor simbólico, mas eram pagos para a parte do serviço que estavam a fazer, e isso também carrega outras responsabilidades. E depois tem que se passar os exames no final, não é? Não pode voltar sem passar os exames, senão a coisa corre mal. E tivemos que fazer os exames tal e qual como os estudantes franceses. Não tivemos, eu fui com uma colega da minha faculdade, na altura não a conhecia, não nos conhecíamos, conhecemos-nos lá, mas ficámos muito amigas e vivemos aquela experiência juntas. Mas viver essa experiência com alguém é sempre diferente também. Não havia mais estudantes de Erasmus de Medicina, havia muitos Erasmus de outras faculdades, nomeadamente línguas. Acabei por conhecer uma caldense que estava a tirar francês na Escócia e que foi lá fazer os estágios de Erasmus e que não nos conhecíamos, mas que éramos da mesma idade e andámos mais ou menos nas mesmas escolas, foi engraçado. Mas não a conhecias? Não a conhecia, o meu irmão jogou basquete com o irmão dele, eu sabia quem ele era, mas não a conhecia lá. E ficámos amigas, ainda hoje falamos, e acho que isso também é uma das coisas mais importantes que trouxe da experiência de Erasmus. Foi as amizades de pessoas que eu conheci, que ficam e que se mantêm e que ainda nos vamos vendo, não só os portugueses, como nesse caso, mas também tenho uma amiga do Canadá que já fui lá visitá-la, ela também já veio cá visitar e que depois possibilitam outras viagens depois disso. E depois, a nível pessoal, foi uma experiência muito enriquecedora, porque fui sozinha, não é, para um país diferente, uma língua que não dominava de todo, não é? O inglês eu falava melhor, o francês tinha tido 3 anos na escola, mas foi começar tudo de novo e aprender no momento, não é? Então tinhas que fazer falar tudo, francês, fazer as compras, abrir conta no banco, e falar com as pessoas no hospital, que só falavam francês. Mas isso também dá permite desenvolver também a nível pessoal, não é? Também de ganhares confiança, de desenvolveres outras capacidades que se calhar quando estás muito na tua zona de conforto não desenvolves tanto. E acho que nisso foi uma experiência muito enriquecedora e aconselho, se houver toda a gente tenha possibilidades que vale a pena. Então agora, andando um bocadinho assim para trás, tu consideraste a tua entrada na universidade difícil ou sendo que foste para um curso longo, não é? E exigente Eu sempre quis ir para a medicina, acho que fui sempre um bocadinho exigente comigo mesma, mais até do que o que era exigido de mim em casa. Eu exigia mais de mim própria para conseguir ter a média que é preciso entrar, que é uma média alta, e exige que vais sempre trabalhando para isso. Depois no final consegui ter uma boa nota nos exames, mas houve uma altura que ainda não sabia se ia conseguir ter essa nota, ainda ponderei ir para estudar para fora. Ainda tive que ter a minha meia de dizer que tinha que ser menos exigente comigo própria, porque depois torna-te uma pessoa também um bocadinho mais estressada na altura dos exames e tudo. Sim. E até te pode prejudicar em algumas situações, não é? Sim. Mas então há algum conselho que tu queiras deixar a alguém que esteja a passar por essa fase? Eu acho que acima de tudo tem que querer pelas razões certas, tem que ser uma coisa que gostes mesmo de fazer, e que não seja pelas razões erradas, que existem algumas pessoas que fazem pelas razões erradas, não só pela entrada, que é difícil, não é? Que é preciso uma nota difícil, mas depois os 6 anos de faculdade, especialmente os 3 primeiros que são muito teóricos, é preciso teres um bocadinho ver a longo prazo, porque estás a ver muitas coisas na teoria e não estás a ver aquela parte prática, e ao início torna-se um bocadinho às vezes até desmotivante, e tens que manter a dedicação e acreditar que vai melhorar, e de facto depois uma pessoa e que vai valer a pena, não é? E vale a pena. É isso. Então, queres deixar algumas mensagens? Agora, assim, em relação a tudo o que nós falámos nesta entrevista, assim, em relação à pandemia, em relação à tua profissão, agora também já deixaste uma mensagem para quem queira seguir
Pode não ser para a tua área. Isto pode Exatamente, ser... acho que se aplica a qualquer área, não é? Se vocês têm um sonho, têm que tentar segui-lo, não é? E dar o vosso melhor para conseguir alcançá-lo e não desistir quando as coisas ficam mais difíceis e continuar sempre a tentar. Acho que isso é o essencial. Sim, mas eu também acho que pronto, vai de encontro ao que tu disseste, que tem que haver vontade e tem que se querer, não é? Porque se fizermos uma coisa que não gostamos, pode não correr Exatamente, tão bem. se não for pelas razões certas, for por razões mais materialistas ou por comodismo, pode depois não correr bem e acabas por ter depois outras chatices, nomeadamente às vezes até depressões e não estás bem na vida e também não fazes os outros felizes porque não estás feliz e é tudo uma bola de neve. E acho que temos que correr atrás daquilo que queremos e tentar perceber o que é que queremos, não é? Que às vezes também não é fácil. É difícil. Então pronto, era isso que eu ia sugerir, que deixasse uma mensagem em relação a tudo, sendo que há pessoas que podem estar a passar pelo mesmo que tu, incluindo profissionais de saúde, porque como falaste aqui de algumas dificuldades que estejas a ter nesta fase, até claro que na tua profissão acho que deves de passar por muitas experiências negativas, mas também muitas positivas. Mas às vezes, lá está, pode ser desmotivante alguma experiência negativa porque passes. Por isso acho que era isso que eu te ia sugerir, para deixares uma mensagem para quem nos está a ouvir e pronto, e para os admiráveis no geral, claro. Olha, acho que em tom de pandemia é preciso lembrar às pessoas para manterem as distâncias, para continuarem a lavar as mãos, usarem a máscara, respeitarem as medidas de segurança, porque não estamos só a tratar da nossa saúde, estamos a tratar da saúde de todos e não nos podemos esquecer disso. Temos que pensar no bem de todos, mais do que no nosso próprio umbigo, e fazer este sacrifício. Depois, pronto, acho que é para os restantes admiráveis acreditarem nos vossos sonhos e continuarem a lutar. E os sonhos não se constroem sozinhos. Claro. E se não tivesse tido o apoio que tive, se calhar não chegava onde cheguei. Pronto, também é importante. Pronto, terminamos assim mais um episódio dos Admiráveis, uma forma de partilhar testemunhos inspiradores.